Diz assim a palavra de Deus: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aleluia. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perseguindo-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, será o primeiro que lhe atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Amém? Amém. Meus Glória queridos irmãos Louvado seja o teu nome, Senhor. e amigos Oh, glória que a Deus. estão nos vossos lares e ouviram a leitura da palavra de Deus, ouviram hinos maravilhosos que foram cantados. Glória a Deus. Eu creio que Jesus, através da palavra e através do Espírito Santo, já tem falado aos vossos corações. Mas nós vamos para a exposição da palavra dentro desse texto. Eu gostaria, antes de fazer um esclarecimento dentro do contexto imediato do capítulo de número 7 do Evangelho de João, nos últimos versículos. A Bíblia chega a demonstrar para nós que estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos durava 7 dias. Os judeus, fariseus, foram para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Mas segundo o contexto, Jesus estava na região da Galileia. E muitos procuravam ver Jesus na festa e até então não viram, porque Jesus só foi a partir da metade da festa, ou digo que tinha iniciado a festa. E quando Jesus chegou em Jerusalém,
Jesus não foi diretamente para participar da festa. Jesus foi para o templo. E ali ele começou a ensinar a sua doutrina, ensinar a palavra, de forma que o contexto diz para nós que as pessoas deixaram a festa e vinham para o templo para ouvir Jesus. Glória a Deus. E quando eles chegavam para ouvir Jesus, eles ficavam impactados. Impactados com o quê? Com a palavra, com a mensagem, com Glória. aquilo que Jesus pregava. Aleluia. Jesus pregava com tanta graça, com tanta Glória a autoridade, Deus. que as pessoas diziam como ele fala bem, como ele explica bem, sem não ter ido em escola, não ter ido em faculdade, como ele ensina bem. De forma que as autoridades farisaicas enviaram servos para prendê-lo. E chegando lá, eles não conseguiram prender Jesus, porque a mensagem que Jesus pregava entrava nos corações deles, deixavam-os impactados, de forma que eles mandaram outros ir atrás daqueles que foram para prendê-lo. E chegando lá, perguntaram para eles: por que vocês não prendeu Jesus? Não prendeu o homem? Eles disseram: nós não prendemos ele, porque ninguém nunca falou como ele fala. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Ele fala com autoridade. Ele ensina diferente. Eu analiso e deduzo o que eles disseram. Nós já ouvimos vários escribas falarem. Nós já ouvimos sacerdotes e sumos sacerdotes falarem. Mas nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Ele fala com autoridade. Ele fala com ousadia. Bendito seja Deus. E aí a Bíblia chega a dizer que a festa terminou no versículo de número 53 do capítulo 7. A Bíblia diz que cada um foi para a sua casa. Mas no versículo de número 8, a Bíblia diz: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. O povo deixa a festa, foi embora, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E no monte Jesus passou a noite toda orando. Glória a Deus. Aleluia. Ele passou a noite falando com o Pai. Jesus. E de manhã, diz a Bíblia, versículo 2, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. O povo que estava na festa, aleluia, vieram ter com Jesus no templo para ouvi-lo, os ensinos de Jesus. Glória a Jesus. Eu gostaria Aleluia. de falar dentro desse texto sobre os três altares. Três altares. O primeiro altar é o altar da opinião pública. Louvado seja Deus. O altar da opinião pública. A Bíblia diz que Jesus estava no templo ensinando. E o versículo 3 diz que vieram os escribas e fariseus. Está no versículo de número 3
da leitura que nós lemos, eles não vieram sós. Eles trouxeram uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Ela estava adulterando. Eles chegaram e apresentaram a mulher e disse: mestre, nós trouxemos esta mulher porque ela foi apanhada no ato de adultério. E segundo está escrito na lei de Moisés, ela tem que morrer apedrejada. Opinião pública. Louvado seja Deus. Aleluia. É claro Glória a Deus. que a lei de Moisés enfatiza isso mesmo. Tinha que morrer apedrejada. Cada um tinha a sua opinião acerca do assunto. Quem sabe se eu tivesse lá também, eu acusaria. Mas aonde ficou o homem? Aonde ficou o parceiro dessa mulher que trouxeram só a mulher? Louvado seja Deus. Opinião pública. Qualquer um poderia jogar pedra. Qualquer um poderia falar. Glória a Jesus. As pessoas têm direito de falar o que quiser. A opinião é pública. Louvado seja Deus. As pessoas podem falar para o irmão, falar para a irmã, falar o que quiser, não é verdade? Você não pode fazer isso. Você não pode entrar por esse caminho. Você não pode tomar esta decisão. As pessoas dão a opinião que elas querem. Mas não quer dizer que a opinião delas é a opinião correta, é a opinião certa. Opinião pública, louvado seja Deus. Os escribas e fariseus chegaram e falaram, acusaram, louvado seja Deus. Então o primeiro altar é o altar da opinião pública. Eu trago essa mensagem aqui e eu não sei por que eu estou pregando esta mensagem aqui. Mas quem sabe as opiniões das pessoas tem te contrariado. Quem sabe as pessoas têm te dado alguns conselhos, a opinião delas, contrariando a sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas falam o que quer, mas não é o correto aquilo às vezes que elas estão falando, é simplesmente uma opinião. Bendito Glória. seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Jesus continuou escrevendo. E eles insistiram com Jesus. Mestre, e tu que dizes? Aí Jesus coloca eles na parede. Glória a Deus. Aí entra o segundo altar, o altar da consciência. Jesus agora trabalha na consciência deles. Jesus mexe agora na consciência. Aí Jesus diz assim: olha, quem de vocês tiver sem pecado, atira a primeira pedra dessa mulher. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus mexeu na consciência dos escribas, doutores da lei. Mexeram na consciência dos doutores, dos judeus. Nas consciências de todos os homens que estavam em volta. Aleluia. Quando Jesus disse: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra contra elas, foi como uma martelada na consciência. Todos, eu deduzo e analiso, colocaram a mão na cabeça e diz: nós somos pecadores. Nós temos pecados. Glória. Nós não podemos jogar pedra na mulher. Aleluia. Aleluia. Glória a Romanos 3:23 diz: todos pecaram, Aleluia, estão, aleluia. louvado seja Deus, destituído da glória de Deus. Aleluia. Somente aqueles que receberam Jesus como Salvador
lá na cruz do Calvário, Jesus consumou o melhor, o maior sacrifício, derramando o seu precioso sangue, e através desse sangue fomos redimidos por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Todos tinham pecados, e a Bíblia diz que foram saindo, desde o maior até o menor, foram saindo, porque a consciência deles estavam denunciando eles próprios: nós temos pecado, nós temos que ir embora. Louvado seja Deus. Como está a nossa consciência diante de Deus? Louvado seja Deus. Mas aí quando Jesus olha para... Ele levanta a cabeça e olha, só tinha ele e a mulher, a pecadora. Jesus disse assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Mulher, alguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. O terceiro altar era o altar da graça. Aleluias. O altar da opinião pública. Aleluia. O altar da consciência. Mas agora a mulher estava diante do altar da graça. Ela estava diante de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. O que aquela mulher, ela merecia? Aquela mulher merecia pedrada. Aquela mulher foi apanhada no ato de adultério. Ela merecia morrer apedrejada. Mas ela estava agora diante do altar da graça. Glória a Jesus. E o altar da graça é Jesus. Glória a Deus. Jesus não a tratou de conformidade. Aquela mulher, ela merecia ser morta, aleluias, pedradas. Mas Jesus a tratou de conformidade, ela necessitava. Ela necessitava de amor. Ela necessitava de perdão. Ela necessitava de compaixão. Ela necessitava de misericórdia. Glória a Deus. Mas ela estava diante do altar da graça. E Jesus é misericordioso. Glória a Deus. Jesus é compassivo. Louvado seja Jesus é amor. Aleluia. Jesus é perdão. Glória a Deus. Eu vim nesse lugar, ou nós vimos aqui, para dizer para os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo em volta, que nós viemos trazer aqui Jesus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Jesus. Jesus que é amor. Oh, glória a Deus. Jesus que é misericórdia. Jesus que é compaixão. É Deus. Jesus que é perdão. Jesus que cura o interior do homem. Jesus que salva o homem. Bendito seja Deus. Aleluia. Graça significa favor que nós não merecíamos. Aleluias, nós não merecíamos, mas Ele, Jesus, Aleluia. Ele nos ama. Glória a Deus. Ele nos ama. É Deus. Aleluias. Meu amigo que ouve a mensagem de Deus, Oh, não glória importa a a Deus. situação que o senhor, a senhora, você moça e rapaz, adolescente, senhores, senhoritas estão passando. Nós viemos trazer a graça,
viemos trazer Jesus e não pedradas. Nós viemos trazer aqui nesta noite um Jesus que salva, Aleluia. um Jesus que cura, um Jesus que transforma a vida, Glória um a Deus. Jesus que resolve os problemas das pessoas. Jesus, ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Satanás veio para matar, Aleluia. para roubar e destruir. Glória, glória, Mas na glória a cruz Deus. do Calvário, Jesus desfez a obra do diabo Aleluia. e nos trouxe essa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graça. Aleluias. Se eu fosse dar o meu testemunho aqui nesta noite, eu mesmo fico com vergonha de dar o meu testemunho, mas a graça me alcançou. A misericórdia significa sentimento doloroso por alguém que está caído. Isto é, o indivíduo está dentro do poço, mas a misericórdia, ela nos ensina a estender as mãos e arrancar a pessoa desse poço de lama, desse poço sujo, e trazer para fora e dar um banho. E foi isso que Jesus nos fez. Estava no poço do pecado, da ignorância. Quem sabe uns até roubavam, outros fumavam maconha, outros eram bebedor, outros eram idólatras, outros praticavam todos os tipos de pecado, estavam no lodo do pecado, estavam no lamaçal. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Aleluia. ele estendeu as mãos e puxou Wilson. Glória a Foi Deus. puxando um, foi puxando o outro. Aleluia. E dando um Glória banho a do Deus. seu precioso sangue. Glória a Deus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, versículo 19, Pedro disse: não foi com coisas corruptíveis deste mundo, como prata, ouro, que fomos comprados da vossa vã maneira de viver, que recebeste por tradição dos vossos pais, aquilo que os pais faziam, aquilo que os avós faziam, aquilo que os bisavós faziam, aquilo que os tataravós faziam. Ele não nos comprou, não foi com prata nem com ouro, dessas coisas, mas Pedro diz no versículo 19: mas foi pelo precioso sangue, um sangue maravilhoso, um sangue de um cordeiro imaculado, isto é, um cordeiro que não tinha mácula, não tinha mancha, um cordeiro puro. Louvado seja Deus, o sangue de Jesus. E aí João, ele complementa no capítulo 1, versículo 8, João diz: se nós andarmos na luz, como na luz ele está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. Aleluia. Não é penitência, não é subir esse morro com pedra na cabeça ou de joelho, não é ir lá no Bom Jesus da Lapa pagar promessa para receber a salvação, não é ir na Aparecida do Norte, lá na Basílica, para receber a salvação. Não, senhores, não é promessa, não, senhores, é o sangue de Jesus. O único sangue que foi derramado foi o sangue de Jesus. Não foi o sangue de Pedro, um grande apóstolo, respeito. Não foi o sangue de João, não foi o sangue de Bartolomeu, não foi o sangue de Lucas, não de outros apóstolos, não foi o sangue de Maria, a mãe de Jesus, foi o sangue de Jesus. Eu respeito, eu amo Maria, mas Maria não morreu na cruz, Maria não recebeu prego na mão, Maria não recebeu prego nos pés, Maria não recebeu coroa de espinho na cabeça, a lança não passou do lado do corpo de Maria, passou em Jesus,
passou em Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Já foi falado nesta noite, João 14, versículo 6. Ele respondeu para Tomé, foi Filipe. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. O caminho que conduz o homem para o céu chama-se Jesus. Aleluia. A graça quer te alcançar nessa noite. Esse Jesus nessa noite, ele quer te perdoar os seus pecados. Jesus quer te lavar nessa noite. Eu quero dar um exemplo. Louvado seja Deus de graça. Aleluia, nesta noite. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 39 a seguir. Jesus, quando estava pendurado na cruz, tinha 2 ladrões. Um ao lado esquerdo, outro do lado direito. Um blasfemou e disse: se tu és o Cristo, desça da cruz. Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salva nós. O outro que estava do outro lado diz assim: nós estamos aqui porque os nossos feitos nos condenam. Somos pecadores, somos pessoas perigosas. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bendito seja Deus. Jesus disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Jesus, aleluia, na cruz do Calvário, ele estava ali como homem, mas Jesus, Deus, como Deus, ele transformou água em vinho. Como Deus, Jesus acalmou a tempestade, acalmou as ondas, tudo tornou bonança. Como Deus, Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Como Deus, Jesus ressuscitou a filha da viúva, ele ressuscitou a filha de Jairo. Como Deus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas ele foi 100% homem aqui. Quando Jesus disse assim: hoje estarás comigo no paraíso, ele estava falando como Deus. Hoje, não amanhã. Louvado seja Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Ali foi a manifestação da graça de Deus. Aquele moço não merecia. Aquele moço viveu a vida dele bagunçando, viveu a vida dele pecando, mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. É hoje, meu amigo, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você está vivo, mas amanhã você pode estar indo para o cemitério. Eu tenho um primo que morreu no mês de dezembro. Ele saiu da casa da minha tia, tinha uma cancela igual aquela. Quando chegou na cancela, ele caiu. Quando ele caiu, ele trancou-se. Não voltou mais, morreu ali na hora. Não deu tempo. Louvado seja Deus. Teve um outro primo que agora vai fazer 22 dias que foi sepultado. Louvado seja Deus. Talvez alguns aqui conhecem Madeira, domingo, ali do Estreito. Encontrou um moço caído, depois teve que amputar a perna dele, e depois o moço partiu para a eternidade. Um outro amigo, louvado seja, está jogando sinuca. O moço trancou lá na mesa de sinuca, ele caiu. Louvado seja Deus, e aí foi. É hoje. Hoje Jesus disse para um outro, por nome Zaqueu: hoje vem salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Glória a Jesus. Hebreus 3:7: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Segunda epístola de Paulo 6 e versículo 2: hoje é o dia aceitável. Agora é o momento da sua decisão. É hoje. Venha hoje para Jesus. Amanhã, quem sabe, eu estou lá fazendo o seu culto fúnebre da sua partida. Amanhã ou depois, mas hoje, agora, é o dia aceitável. É o momento da decisão.
A graça, Jesus está entre nós. Glória a Deus. Mulher, vai-te e não peques mais. Eu não te condeno, mulher. Jesus, Ele está aqui entre nós. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Foi morrer na cruz do Calvário. Outro não fez isso, só Ele fez para salvar a mim e salvar você. Eu vou parar de pregar. A vontade é de continuar. Louvado seja Deus, mas falta 7 minutos para as 9. E eu quero orar por você. Mas se tiver alguém nessa noite, não perca a oportunidade. Pode ser o último culto. Pode ser o culto da despedida da igreja. Jesus está vindo aí para buscar a igreja. Eu não sei o dia e nem a hora. Somente o Pai. Alguém nessa noite, venha. Louvado seja Deus. Venha. Venha, não fique preocupado.